Graças a Deus. E nós vamos agora, neste momento, vamos abrir a palavra do Senhor. Você, na sua casa, você pode acompanhar a palavra de Deus. Salmo 35, ou melhor, Salmo 37, no versículo 5. Salmo 37, versículo 5. A palavra de Deus, ela nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite: Deus tudo fará por você. Eu quero iniciar a mensagem nesta noite fazendo uma analogia. Vamos supor que uma pessoa muito rica chegasse para você e dissesse que a partir de hoje essa pessoa ia suprir todas as tuas necessidades até o fim da sua vida. Tudo que você pedisse seria concedido a você. Você pode dizer: mas pastor, isso é muito bom para ser verdade, mas num certo sentido isso é verdade. Do ponto de vista bíblico, isso é uma verdade. Deus, Ele diz em vários textos na sua palavra que Ele tudo fará por nós. Aqui no versículo 5, Salmo 37, versículo 5, Deus, Ele está dizendo que Ele tudo fará por nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus, Ele está dizendo: na verdade, eu vos digo que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. A palavra de Deus também diz que tudo que nós pedimos na oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. A palavra de Deus também em 1 Coríntios 3, 21, o apóstolo Paulo, usado ali pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: olha, tudo é vosso. A palavra de Deus também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ali no versículo 31, aquele filho mais velho, essa parábola é a parábola do filho pródigo, e a palavra de Deus nos diz que o filho mais velho, ele disse para o pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas. O pai, nesta parábola, representa Deus. Ele está dizendo: todas as minhas coisas são suas. Então são inúmeros as passagens na Bíblia aonde Deus está dizendo que tudo que nós pedirmos a Ele, Ele nos concederá. Mas essa promessa, ela não é uma promessa incondicional. Duas coisas aqui nos são requeridas. A primeira delas é um ato de entrega. A palavra começa dizendo: entrega o teu caminho
ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu acredito que quando a palavra de Deus ela diz entrega o teu caminho ao Senhor, eu creio que é uma referência a entregarmos a nossa vida ao Senhor. A vida cristã, meus irmãos, ela se inicia quando nós entregamos, quando nós fazemos um ato de entrega, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A palavra de Deus em Romanos 12, versículo 1, diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra está dizendo aqui que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus. O nosso corpo deve ser consagrado diante do altar de Deus. Nós devemos consagrar a nossa vida a Deus, devemos entregar a nossa vida a Deus, o nosso corpo a Deus, entregar a nossa vontade a Deus, consagrar a nossa vontade a Deus, como Jesus, ele consagrou a sua vontade a Deus. Jesus, ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele consagrou a sua vontade a Deus. Jesus, ele entregou a sua vida a Deus. Nós devemos entregar a nossa vida a Deus, entregar tudo a Deus. Devemos entregar os nossos filhos a Deus. A palavra de Deus, ela diz que os filhos, eles são herança do Senhor, que o fruto do ventre é o nosso galardão. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Nós devemos entregar tudo, o nosso caminho, a nossa vida, a nossa vontade, os nossos filhos, os nossos negócios, as nossas finanças, o nosso futuro. Nós devemos entregar, nós devemos confiar nas mãos de Deus. Nós devemos também entregar a Deus os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. A palavra de Deus em 1 Pedro 5, 7 diz assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele quer que nós entreguemos a ele, nós lancemos sobre ele os nossos pesares, as nossas ansiedades, porque Deus, ele é um Deus que cuida de nós. Ele tem um cuidado, um zelo especial por todos nós. Nós somos como a menina dos olhos de Deus, mas nós precisamos fazer uma entrega bem sucedida, para que Deus, ele possa agir na nossa vida. Nós devemos entregar nas mãos dele, colocar nas mãos dele, confiar nele. Só aí é que Deus, ele vai trabalhar na nossa questão. Uma entrega bem sucedida é como se você fosse ao banco para fazer ali um depósito. Depois que você fez ali um depósito na sua conta e você recebeu ali um comprovante do depósito, você não deve mais se preocupar com a segurança do seu dinheiro. A segurança do seu dinheiro agora é responsabilidade do banco. Você deve descansar. Uma entrega bem sucedida
é quando nós agimos da mesma forma, é quando nós colocamos um assunto nas mãos de Deus e entregamos nas mãos do Senhor, e nós descansamos, e nós então paramos de nos preocupar, nós paramos então de estar preocupado com aquela situação, nós colocamos nas mãos de Deus, e nós então descansamos e damos aquela situação por resolvida. Essa é uma entrega bem-sucedida. E quando nós agimos desta forma, Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Deus começa a trabalhar na nossa questão. Deus começa a resolver a nossa questão, porque estamos confiantes. Em segundo lugar, primeiro que Deus requer de nós é um ato de entrega. Em segundo lugar, é uma atitude de confiança. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Uma atitude de confiança. Nós devemos confiar, em primeiro lugar, nós devemos confiar na bondade de Deus. A palavra de Deus, o salmista, ele disse: olha, provai, vede que o Senhor é bom. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus, ele é bom. A palavra do Senhor diz também no livro de Tiago, diz assim: olha, ouvistes a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então nós devemos confiar na bondade de Deus, porque Deus é um Deus piedoso, é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo. A palavra diz que Deus é bom, a sua misericórdia, a sua benignidade, ela dura para sempre, diz a palavra de Deus. Nós devemos confiar na bondade de Deus. A palavra diz que assim como um pai, ele se compadece dos seus filhos, assim Deus também, ele se compadece daqueles que o amam. Então Deus, meus irmãos, é um Deus bom. Nós devemos confiar, em primeiro lugar, na bondade de Deus. A bondade, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. A palavra diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas permeiam todas as suas obras. Então Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso. Em segundo lugar, nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Deus, na sua onisciência, Deus, ele sabe o que é melhor para você. Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Devemos acreditar que Deus, ele quer que você experimente o melhor. A palavra de Deus diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você só vai se sentir realizado na vida, realizada na vida, se você estiver no centro da vontade de Deus. Aí você vai ver que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para você. Nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Deus, ele conhece tudo, ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui um dia, 2 dias, 10 dias, até mesmo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Deus, ele sabe o que é melhor para você. Deus, ele está
preparando para você o melhor. Às vezes, em certos momentos da vida, nós não entendemos porque alguma coisa está acontecendo, e nós não entendemos às vezes os planos de Deus, não entendemos às vezes o que está acontecendo. Mas, meus queridos, saiba de uma coisa: Deus certamente, Ele fará com que tudo venha contribuir para o teu bem. Deus, na sua onisciência, Ele sabe que tudo vai contribuir para o teu bem. Nós devemos confiar, em terceiro lugar, nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Deus, Ele é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que guarda a aliança, que guarda o concerto. Deus, Ele é um Deus fiel. Nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Deus, Ele é um Deus que não muda. A palavra diz que em Deus não há mudança, em Deus não há nem sombras de variação. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel, o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que diz que Ele vela pela sua palavra para poder cumpri-la em nossas vidas. Ele continua sendo o Deus fiel. Nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Enquanto nós mantemos uma atitude contínua de confiança em Deus, saiba de uma coisa: o canal está aberto. O canal está aberto para que Deus possa intervir na sua vida, para que Ele possa fazer na sua vida o que Ele achar que deve ser feito. Enquanto você manter uma atitude contínua de confiança em Deus, Deus vai continuar agindo e vai continuar mudando situações na sua vida. Enquanto você continuar confiante em Deus, o poder de Deus vai estar operando na sua vida e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Enquanto nós mantemos uma atitude contínua de confiança em Deus, a obra que Deus, Ele começou em nossas vidas, ela vai ser completada. Deus vai completar a obra que Ele iniciou em nossas vidas. Mas se nós abandonarmos a nossa confiança em Deus, então o canal será fechado e nós vamos impedir Deus de continuar fazendo a sua obra em nossas vidas. Se nós abandonarmos a nossa confiança em Deus, o canal é fechado. E o poder de Deus então vai deixar de operar e de fluir em nossas vidas. A obra que Deus começou em nossa vida, ela não será concluída, ela não será completada. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós acabamos perdendo o melhor de Deus. Se nós abandonarmos a nossa confiança em Deus, é porque o canal é fechado. E o poder de Deus então vai deixar de operar, queridos, e de fluir em nossas vidas. A obra que Deus... Glória a Deus. É por isso, meus queridos, que muitas vezes a obra de Deus, ela não é completada em nossas vidas, porque nós abandonamos a nossa confiança em Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, ela diz ali que nós não devemos rejeitar a nossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quando você abre mão da sua confiança,
Como eu disse, usando aqui uma linguagem figurada, o canal é fechado, isso impede Deus de agir, impede o poder de Deus de fluir na sua vida. Isso é o que aconteceu na vida de Pedro, quando ele estava andando ali sobre as águas. Enquanto Pedro, ele manteve ali uma atitude de fé, uma atitude de confiança, o que aconteceu? Ele estava desfrutando do poder sobrenatural de Deus. Enquanto ele manteve uma atitude de fé, de confiança, ele estava agora andando por sobre as águas. O poder de Deus estava fluindo na sua vida e dando a ele a capacidade de ele andar por sobre as águas. Mas a palavra diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, disse para Jesus: Senhor, salva-me. O que nós vemos aqui? Foi o impacto, a palavra diz, olha, e vendo, sentindo o vento forte. O que nós percebemos aqui? Que foi o impacto do vento, da tempestade, nos sentidos físicos de Pedro, que abriu a porta para o medo, para a dúvida, e roubou dele a capacidade de ele andar por sobre as águas. O poder de Deus deixou de fluir na sua vida. Enquanto Pedro estava mantendo uma atitude de fé, uma atitude de confiança nas palavras de Jesus, tudo estava indo bem para ele. Ele estava andando por sobre as águas, o poder de Deus estava fluindo na sua vida, estava dando a ele a capacidade dele andar por sobre as águas. Mas quando ele permitiu que a dúvida entrasse no seu coração, imediatamente o poder de Deus o deixou. Por isso, nesta noite, nós aprendemos aqui que nós precisamos manter uma atitude contínua de confiança em Deus. Se nós queremos que o poder de Deus venha operar, venha fluir em nossas vidas, se nós queremos que o poder de Deus continue fluindo em nossas vidas, em nossas situações, se nós queremos que Deus, Ele continue operando em nossas vidas, nós temos que manter uma atitude contínua de confiança em Deus. Enquanto você manter essa atitude, Deus, Ele tudo fará na sua vida. Uma possível tradução diz que Ele, tudo Ele está fazendo. Então, enquanto você está mantendo uma atitude contínua de confiança, Deus, tudo Ele está fazendo. O que Ele está fazendo? Ele está cumprindo a sua palavra na sua vida. Enquanto você manter esta atitude de confiança, Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Deus vai continuar fazendo que a sua palavra se torne uma realidade na sua vida. Deus vai continuar operando na sua vida, e tudo Ele fará por você. Dessa forma, você pode alcançar o melhor que Deus tem para você. Se você manter uma atitude contínua de confiança em Deus, você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Enquanto você manter essa atitude, você não vai precisar temer nada. Se você manter essa atitude, você não será abalado. Você não vai ser abalado pelos problemas desta vida.
A nossa confiança, ela tem que ser cultivada. Nós precisamos cultivar a nossa confiança em Deus, ela tem que aumentar a cada dia mais, ela tem que ir crescendo, a nossa confiança no Senhor tem que ir se desenvolvendo. O salmista Davi, no Salmo 62, ele diz ali no versículo 2, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Mas no versículo 6, ele repete as mesmas palavras, ele diz ali: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha defesa, e ele diz: e eu não serei abalado. Houve um progresso, sua confiança em Deus foi aumentada. No versículo 2 ele diz que não seria grandemente abalado. Já no versículo 6 ele diz que não seria mais abalado. E é isso que Deus quer. Se você aprender a cultivar a tua confiança em Deus, se você manter uma atitude contínua de confiança em Deus, você não será abalado. Você não vai precisar ter medo da enfermidade, das doenças. Quantas pessoas hoje, até mesmo cristãos, vivem debaixo de um temor de contrair uma doença degenerativa, um câncer. Quantas pessoas que têm medo de um câncer. Já ouvi pessoas dizer assim: se eu pegar um câncer, eu dou um fim na minha vida. Porque há pessoas que têm um temor tão grande. Mas, meus queridos irmãos, se você manter uma atitude contínua de confiança em Deus, na sua palavra, você não vai precisar temer. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor não porá sobre ti nenhuma das más enfermidades que Ele pôs sobre os egípcios, porque o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Se você manter uma atitude contínua de confiança, crê que Deus é aquele que te sara, que Ele é o médico dos médicos. No Salmo 103 diz que o Senhor é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Portanto, se você manter essa atitude contínua de fé, de confiança, Deus, Ele está fazendo que a sua palavra torne-se uma realidade na sua vida. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. E se você já tem uma doença, há uma provisão para você ser curado, para você ser curado. Então não precisa temer. Se nós, meus queridos irmãos, mantermos essa confiança em Deus, você não precisa temer nada. Você pode continuar descansando no Senhor, crendo nele. Salmo 91 diz, numa versão, que nenhum acidente te alcançará. Uma outra versão que nós conhecemos mais diz que nenhum mal te sucederá. Uma outra versão diz que nenhum acidente te alcançará. Se você tiver uma atitude contínua de fé nesta promessa, Deus vai guardar você dos acidentes. Deus vai proteger você. Deus vai te guardar quando você estiver viajando, passeando. Deus vai te guardar. Deus vai guardar você, Deus vai proteger, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que acampe ao teu redor, para que você nunca venha tropeçar com teus pés em alguma pedra. Então nós precisamos entender que Deus, tudo Ele fará, mas nós precisamos, em primeiro lugar, entregar a nossa vida ao Senhor. E em segundo lugar, termos uma atitude de confiança, uma atitude contínua de confiança em Deus.
Continue crendo em Deus. Crê que Ele é o teu guarda fiel. Crê que Ele não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Creia na palavra de Deus, creia que o Senhor é aquele que te fortalece, aquele que vai estar revestindo você de toda a armadura de Deus, é aquele que está desfazendo as ciladas do inimigo, é aquele que diz na sua palavra que toda ferramenta, toda arma forjada contra nós, ela não prosperará. Se você continuar crendo, Deus vai operar e fazer as suas promessas se cumprir na sua vida. Amém